Olá, este é o laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e hoje a gente vai dar continuidade à nossa segunda aula de licitação, exatamente, hoje é a aula número 2 de licitação, a gente volta a falar sobre a Lei 8666/93 e nós vamos aprofundar um pouquinho mais o tema hoje sobre compras feitas pela administração pública, compras de bens ou de serviços, como que a gente aprofunda isso por intermédio do estudo da lei de licitações. E a aula de hoje a gente vai começar estudando sobre os fundamentos da lei de licitação. O que levou a administração pública brasileira a editar uma norma pensando em aquisições públicas? O que levou o legislador, o que orientou o legislador brasileiro lá no Congresso Nacional a elaborar uma norma para aquisições públicas? Existem basicamente dois fundamentos super importantes nessa história toda que a gente vai começar a analisar agora, que é o fundamento da moralidade administrativa, ou seja, princípio da moralidade, artigo 37 da Constituição, e a igualdade de oportunidades. Então eu tenho dois fundamentos básicos super importantes sobre a lei de licitações. O que é a base, o fundamento, o pilar de sustentação da lei de licitações? A moralidade administrativa é o principal fundamento previsto no artigo 37, caput da Constituição Federal. Lembra dos princípios aplicados à administração pública federal, o LIMP? Então, do LIMP a gente tira pinça a moralidade administrativa, que é um dos princípios constitucionais que sustenta, que dá manutenção, que dá força, que dá a ideia de presença da lei de licitação no ordenamento jurídico brasileiro. Visa impedir a improbidade. Isso aqui é extremamente importante. A ideia do princípio da moralidade, o fundamento da moralidade administrativa, visa impedir, eliminar, prevenir o acontecimento de atos de improbidade administrativa na realização de compras públicas. A gente bem sabe que o Brasil é um país que não tem problemas nas suas licitações. As licitações do Brasil funcionam como um relógio perfeito, né? É lá na Suécia, lá na Finlândia, que a gente tem problemas com aquisições públicas, né? Onde administradores metem a mão na grana do povo lá, finlandês, sueco, né? Falar brasileiro, que injustiça. Isso não existe no Brasil. Então a ideia é impedir que o administrador compre de forma irregular, compre de forma imoral, compre de maneira a causar prejuízo para a administração ou a beneficiar aquele amigo, aquele doador de campanha e coisas do gênero, né? Isso tudo está vinculado ao princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade ele é extremamente importante na administração pública e aqui ele se apresenta parceiro, digamos assim, do princípio da moralidade, porque eu não posso, como administrador, realizar uma compra observando o critério da pessoalidade. Na sua casa, meu amigão, você vai comprar, por exemplo, pãozinho, né? Vai comprar um pãozinho. Você vai até a panificadora, a padaria, mercadinho, sei lá o quê, que você gosta do pão, que você gosta do atendimento, que você gosta do preço. Às vezes o preço nem é o melhor, mas você é super bem atendido, o pessoal te chama pelo nome, te trata super bem, sempre te dá um pãozinho quentinho da hora, sempre dá ali uma cortesiazinha para você, e você gosta da pessoa que te faz esse pão, né? A administração não tem gosto. A administração é igual água, insípida, incolor, inodora, né? Ela não pode ter gosto pelas coisas, porque isso é critério subjetivo. Talvez o pãozinho que você adore, eu deteste. Por que isso? Porque isso é igual bunda, como dizem por aí, né? Cada um tem uma. Não dá para eu pensar na administração pública o gosto do administrador. Por isso que os julgamentos têm que ser objetivos. Por isso que a impessoalidade tem que estar presente o tempo todo. Eu não vou adquirir veículos da marca tal porque eu gosto da marca tal. Não. Existe um critério objetivo que define aquele padrão de veículo para uma necessidade administrativa que deve ser suprida. Daí a ideia da impessoalidade. E isso acaba se vinculando à moralidade administrativa porque eu afasto o subjetivismo da ideia de ser amigo ou ser inimigo e passo a aplicar a moral administrativa, garantindo uma probidade no procedimento, garantindo uma honestidade, uma correção, né, no procedimento, uma imparcialidade.
Então, as compras administrativas, as compras da administração pública, elas têm que ser baseadas nisso, moralidade, na probidade, na impessoalidade, na legalidade, enfim, todos aqueles princípios constitucionais. Mas fundamento, pilar, base de sustentação desse processo chamado licitação ou gestão de compras ou compras públicas começa aqui na moralidade. Eu tenho que agir de forma honesta na aquisição que seja de uma canetinha dessa, né? O outro fundamento super importante é o da igualdade de oportunidades. A gente chama isso de competitividade. Competitividade. A competitividade talvez seja uma dos instrumentos de regulação de mercado mais importantes do mundo. Por que isso? Quanto mais competitivo é o mercado, presume-se, acredita-se, que você terá melhores ofertas. Né? Tem aquela história da lei da oferta e procura? É antigo isso, né? A gente volta aí na história medieval, quando a oferta era muito pequena, a procura era muito grande, as pessoas colocavam os preços que elas queriam nos burgos, né? Isso mudou um pouco, né? Um pouco só, porque se a gente pensar no mercado mundial, a gente vai ver que está na mão de pouquíssimos fornecedores. Sim, se você abrir a sua geladeira, você vai verificar que dentro da sua geladeira existem 4, 5 produtos que pertencem ao mesmo grupo econômico, eles são internacionais, eles mandam no mercado de alimentação. Né? Existe uma empresa brasileira aqui que ela se fundiu, é a fusão de duas, essa empresa se chama BR Foods, que é Sadia e Perdigão, salvo engano. Eles abocanham praticamente a maior parte do mercado de alimentos no Brasil. Né? É uma gigante. Tem competição com ela? Tem concorrência com ela? Será que o frigoríficozinho aí da sua cidade consegue concorrer com uma gigante dessa que muitas vezes vende produtos abaixo do valor de mercado só para quebrar aquele que pode ser um futuro concorrente? Não, isso é muito difícil, né? Para isso existe lei de mercado, existe lei de proibição de monopólio, de cartel e tal, enfim, mas não é esse o ponto. O ponto aqui é discutir que a concorrência ela é sadia, ela é importante. A concorrência é importante para o mercado e importante para o consumidor. E a administração como consumidora que e é uma grande consumidora porque ela compra em grande escala, ela compra em grande quantidade, ela deve observar ou oportunizar a competição, a concorrência entre fornecedores, porque aí ela gera um embate. E essa é a ideia, gerar o confronto entre fornecedores. Eu dou R$5 essa canetinha. Aí o cara falou, eu não vou perder essa venda. Eu dou R$4,50. Aí um chegou e falou, não, mas eu dou 4. Aí vem o outro e eu dou R$3,50. Até que chega e fala, R$2 leva. R$2 leva, né? É igual feira, mais ou menos o princípio da feira, né? Um grito de lá fala do preço do repolho, o outro grito daqui fala do repolho um pouquinho mais barato, e assim vai, e eles vão discutindo, competindo entre eles, até chegar no seu valor básico, no talo, digamos assim, né? Então, a competitividade ela é extremamente importante, ela é o que movimentou o legislador, ela foi o grande norteador da elaboração da lei de licitação, gerar a competitividade de forma moralizada, ou seja, eu estabeleço um mecanismo de compra que eu exijo, eu imponho como administração que os fornecedores façam uma competição entre eles para que eu possa adquirir aquilo que é melhor para a administração, né? A igualdade de oportunidades ela é vinculada ao princípio da igualdade. Né? Eu tenho que oportunizar todo mundo a oferta para a administração pública. Não posso comprar só de uma pessoa. Eu tenho que dar oportunidade para todas as pessoas, jurídicas ou físicas, negociarem com a administração pública. Então, a competitividade, a ideia de igualdade de oportunidades se vinculam. Isso tudo está baseado em igualdade. Tudo está baseado na igualdade. A gente tem exceções. A lei de licitações, ela estabelece exceções. A lei complementar 123, que fala da MEPP. O que é MEPP, cabeça? Microempresa e empresa de pequeno porte. Lei complementar 123, elas têm reflexos diretos dentro dela. Ela tem reflexo direto dentro da lei de licitações. Porque ela estabelece vantagens. Sim, vantagens do processo licitatório, preferências no processo licitatório para MEPP. Mas a própria lei de licitações, a gente vê na aula de hoje, ela vai falar disso aqui, margem de preferência.
O que é isso, cabeça? Margem de preferência. A margem de preferência é uma exceção. A margem de preferência ela é uma exceção à competitividade. A margem de preferência ela é uma exceção à competitividade. Ela diz que eu posso ignorar a competição, posso ignorar a igualdade de oportunidades para adquirir produtos ou serviços de determinada pessoa. Pô, mas isso não é um sistema contraditório, esquizofrênico, como você fala, cabeça? Não, não é, por uma razão simples. A lei estabeleceu uma regra geral, qual é? Competitividade, igualdade de oportunidades, mas ela também me dá uma exceção. Essa exceção tem uma outra finalidade que a gente vai estudar na aula de hoje, né? Então, como fundamentos da licitação, a gente pode trabalhar basicamente com duas coisas. Fundamentos da licitação, a gente já trabalha basicamente com duas coisas. Vamos desenhar aí, já puxa seu papelzinho aí, né? Pega no material de apoio e já faz um rabisco. Olha só, fundamentos da licitação, ou seja, aquilo que motivou o legislador a elaborar uma norma para aquisição de bens. Basicamente, eu tenho dois grandes fundamentos. Eu tenho da igualdade de oportunidade, tá? Igualdade de oportunidade, ele é um dos grandes fundamentos. E um outro fundamento chamado moralidade. Pode passar uma linha embaixo e escrever honestidade. Ok? Tranquilos? Sussa? Beleza? Olha só. Dois grandes fundamentos, eles sustentam, eles são base da licitação, ok? São a base da licitação. O que eu tenho que fazer com esses fundamentos? Bom, primeira coisa, eu tenho que entender que qualquer estudo da lei de licitações tem que levar em consideração esses fundamentos. Tá? Qualquer estudo da lei de licitações tem que ter em mente sempre esses fundamentos aqui, que eles são extremamente importantes. Segunda coisa, eu tenho que ligar esses fundamentos a outras coisas, né? Igualdade de oportunidade, eu posso ligar ele a competitividade. A competitividade, por sua vez, ela sofre exceções, tá? Ela sofre exceções. Como que é o nome dessa exceção? É um dos principais temas da aula de hoje. Margem. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor Rodrigão, professor Cabeça? Aula top de linha, não é isso? Gente, presta atenção. Essa videoaula que você assistiu é apenas um pequeno trecho da aula completa do professor Rodrigo. Tá? É um pequeno trecho, em torno de 20% aí da videoaula dele. Se você quer assistir essa videoaula inteiraça até o final, tá certo? Aliás, quer fazer o curso de Direito Administrativo do professor Rodrigão, professor Cabeça aqui, acesse o nosso site, porque nós temos uma isolada específica de Direito Administrativo, temos também de Direito Constitucional do grande professor Rodrigo Belmonte, né? Vamos lá, investimento, apenas R$80. Durante esse período, esse curso, você pode assistir ele durante 60 dias. Nesses 60 dias, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Essa isolada possui atualmente 96 aulas, né, e diversos assuntos aí específicos de direito administrativo, e tem uma carga horária de 147 horas, é isso mesmo, né? Ou seja, não é um curso superficial, é um curso realmente onde você não vai praticar o auto-engano, você vai aprender com profundidade, você vai adquirir a teoria suficiente para você compreender e, claro, ficar competitivo e acertar as questões de concurso. Então, nós aqui da LAC esperamos vocês. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui. Clique lá.